A graça e a paz de Cristo a todos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. A partir do versículo de número 12. Filipenses 3, do 12 em diante. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo nos traz algumas diretrizes. A gente que diz que é crente, a gente tem que seguir a Bíblia. Nós temos um livro. As pessoas aí de fora, elas dizem, não existe um manual para a vida correta. Cada um que faça aquilo que achar melhor, cada um que escolha aquilo que achar que tem sentido, que faz sentido para a sua vida. Mas os crentes em Jesus, eles têm um livro, e nesse livro existem diretrizes, e nesse livro existem mandamentos claros, conselhos, preceitos, que nós precisamos seguir enquanto estamos aqui. E o apóstolo Paulo muitas vezes foi usado pelo Espírito Santo para trazer para nós, para clarear para nós como é que a gente tem que viver. Esse trecho que eu li é um trecho que mostra como é que a gente tem que viver. Em muitos trechos da Bíblia existem demonstrações de como nós devemos viver, mas esse pedaço aqui é o escolhido para hoje. É aquele que nós devemos meditar hoje.
o apóstolo Paulo começa dizendo que ele ainda não recebeu. O que ele ainda não recebeu? Ele não recebeu ainda a plenificação do seu corpo. Ele não recebeu ainda a ressurreição dos mortos, porque é disso que ele vem falando no versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que eu quero é isso, eu quero participar da ressurreição dentre os mortos. Mas eu ainda não recebi. Eu não estou dizendo isso porque eu já recebi. Eu não estou dizendo isso porque eu morri e ressuscitei. Vocês não estão vendo aqui uma pessoa que morreu e ressuscitou. Mas vocês estão vendo uma pessoa que, quando morrer, quer morrer com a certeza de que vai ressuscitar. E eu não recebi ainda, eu não obtive ainda. Mas uma coisa eu faço, eu estou prosseguindo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus já conquistou e eu estou indo buscar. Não fui eu quem conquistei, Ele que conquistou para mim. Ele que venceu a morte. E se eu chegar à beira desse rio, nós cantamos aqui de manhã, e se eu chegar à beira desse rio, que é o rio da morte, que tu por mim, Jesus, quiseste atravessar. Jesus atravessou o rio da morte por mim. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Jesus já triunfou sobre a morte. O troféu de Jesus ele já pegou. O caminho para a vida ele já abriu. A vida eterna ele já conquistou. Mas nós devemos prosseguir para conquistar aquilo para o qual também nós já fomos conquistados. Jesus já conseguiu para nós. Vamos em busca desse alvo. É isso aí. Quanto a mim, no versículo 13, não julgo havê-lo alcançado. Ele repete: eu não alcancei, irmãos, eu não estou aqui querendo dar uma de superior, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que vocês, eu não alcancei ainda. Isso aqui também me faz pensar noutra coisa, que é o perigo da gente achar que já alcançou. É possível uma pessoa crente achar que já alcançou. Como assim? Eu já sei muito da Bíblia. Eu já orei muito na minha vida. Eu já fiz tantos jejuns. Já faz tantos anos que eu sou convertido. Eu já alcancei. Eu não preciso mais. Eu já posso parar por aqui. E isso não existe, porque mesmo um homem como o apóstolo Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei. Eu preciso ainda correr, eu preciso ainda lutar, eu preciso ainda persistir, eu preciso continuar. Então, para eu continuar, eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficaram. É isso que ele faz. E eu já li o texto e você já viu que ele diz que a gente tem que imitá-lo. Então você já vai logo pegando tudo isso para você. Você não escute essa palavra como quem está ouvindo a história de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. Escute essa história como quem está ouvindo uma pessoa que disse: o que eu fiz, eu quero que vocês façam também. O que eu fiz também para dar exemplo a vocês. E o que é que eu fiz? Esse eu aí é o apóstolo Paulo. Eu me esqueci das coisas que para trás ficaram. É preciso deixar o passado para trás. No caso desse homem, o apóstolo Paulo, isso era algo muito forte. Porque antes dele se encontrar com Jesus, ele matava seguidores de Jesus. Ele não matava com as próprias mãos, ele não pegava uma pedra e jogava num crente, ele não
ele não pegava uma espada e traspassava um discípulo de Cristo, ele não amarrava um crente num cavalo e saía, ele não fazia o serviço sujo, porque ele estava numa posição de nobreza, mas ele mandava fazer. Ele tinha autoridade para mandar fazer. Ele foi o autor intelectual de muitos assassinatos contra seguidores de Jesus. Você imagina um homem desse carregando um peso desse nas costas? Como é que ele ia prosseguir para o alvo? Como é que ele ia servir Jesus? Como é que ele ia ser um crente livre se ele ficasse a todo momento atormentado por essas coisas que ele fez? Então é preciso esquecer-se do passado. A boa notícia é que Jesus nos dá essa condição, ele nos dá essa autoridade, ele nos dá essa possibilidade. Porque alguém podia perguntar, mas irmão, mas pregador, você está dizendo uma coisa, parece que é muito fácil. Eu sei que não é. Alguém podia dizer assim, não, mas isso aí é impossível, como é que eu posso me esquecer do passado? Não é impossível, porque na Bíblia tem dizendo que uma pessoa fez isso. E essa pessoa não é melhor do que nós. Ele mesmo está dizendo que não é melhor do que nós, que não tinha alcançado a perfeição. E depois ele diz, eu quero que vocês me imitem, porque o que eu estou fazendo, vocês também são capazes de fazer. Não porque vocês são fortes, mas porque o Espírito de Deus habita em vocês. Já que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês são capazes de serem libertos dos grilhões, das correntes do passado, daquilo que pode te perturbar, daquilo que pode te atormentar, daquilo que pode impedir a tua caminhada espiritual. O apóstolo Paulo fazia isso. Eu me esqueço do passado, deixo para trás o passado, e eu prossigo para o alvo. Ele diz aqui, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, eu avanço para o que está diante de mim. E o que é que estava diante dele? A ressurreição do corpo, a vinda do Senhor Jesus, o dia da glorificação da igreja. Era isso que estava diante dele. Amém? É muito triste, é muito empobrecedor quando alguém pega um texto desse e fica aplicando somente a coisas dessa terra. Diz assim, olhe para a tua vida agora, você tem toda a tua vida pela frente, você vai arrumar um trabalho, você vai arrumar um esposo. Não é disso que Paulo está falando. Não são essas coisas, podem até estar e não tem problema nenhum, e são bênçãos. Essas coisas podem estar diante de vocês, podem estar diante de alguns aqui. Alguns aqui já passaram por isso. Outros que estão aqui mais jovens, ainda tem diante de si um trabalho, ainda tem diante de si uma carreira, ainda tem diante de si uma família para formar, filhos talvez, netos. Mas não são dessas coisas que Paulo está falando. Quando ele diz, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, ele está falando da Jerusalém celestial. Ele está falando do encontro eterno que ele terá com Cristo. O alvo dele é esse, veja o versículo 14, eu prossigo para o alvo. Esquecendo do que está para trás, eu avanço para frente, prosseguindo, olhando para um alvo. A pergunta do Espírito de Deus para nós nessa noite, qual tem sido o seu alvo? Qual é o seu alvo, né? Qual o nosso alvo? Vamos botar no meio também. Qual tem sido o nosso alvo? A pregação, ela serve, meus irmãos, para corrigir o curso das coisas. A palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela ajusta o curso das nossas vidas. Porque, às vezes, o curso das nossas vidas está errado. A gente está indo para o curso errado. O curso é um caminho errado.
E quando eu faço uma pergunta dessa, qual tem sido o alvo da sua vida? O objetivo é você fazer um auto-julgamento, uma autoavaliação e ver se no seu dia a dia você tem pensado em se encontrar com Cristo. Se esse tem sido o teu alvo, se é a coisa pela qual tu mais trabalhas, se é a coisa que mais o teu coração deseja, se é a coisa pela qual mais você se esforça. O que é isto que está diante de ti? É dinheiro? É poder? É sucesso? É reconhecimento? É o quê? A palavra está nos dizendo que deve ser a ressurreição do corpo, a glorificação do nosso corpo. É muito espiritual isso, né, irmão? Não é? Por isso que é meio estranho. Se eu estivesse falando de coisas materiais, ficava mais claro, mas eu estou falando de coisas espirituais. Mas o que é espiritual é mais, como eu disse aqui algumas vezes, alguns cultos atrás, é mais concreto, é mais real do que o que é material. A matéria, diante do que é o espírito, ela é uma ilusão. Tudo isso aqui é uma ilusão. Inclusive eu aprendi, menino pequeno, não faz muito tempo. Essa terra vai pegar fogo. Aonde é que tu vais morar? Não vai ficar nem raiz, nem ramo. Tinha umas crianças que cantavam Rambo. Mas o Rambo também não fica. Nem raiz, nem ramo, nem rambo. Aonde é que tu vais morar? E aí as crianças mesmo respondiam: eu vou com Jesus morar. Essas coisas ficam na cabeça da gente. Valeu a pena eu cantar esse negócio, né? Apesar de que eu estou na mesma luta que vocês. Que luta? A luta para tirar da minha cabeça os alvos materiais e colocar eles em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e deixar diante de mim, em primeiríssimo lugar, o alvo espiritual, que é me encontrar com o meu Senhor. É a nossa luta. É a nossa corrida. Tudo que Paulo fala aqui, ele está falando, é porque nós não entendemos grego, a gente não estava lá no dia. Mas o que o Paulo está falando aqui, se a gente estivesse lá naquele tempo, a gente ia entender, ele está falando de Olimpíadas aqui, todo tempo. Quando ele fala em prosseguir, correr, ir para o alvo, ele está falando de Olimpíadas. Ele está falando de competições, ele está falando de atletismo, ele está falando de uma corrida, ele está falando de uma maratona, ele está falando de 100 metros rasos. Ele faz comparações em outras cartas com atletas. Ele diz: o atleta em tudo se domina para ganhar uma competição, e eles fazem isso por uma coroa corruptível, uma coroa de louros. Ali é louro, né? O mesmo que bota na feijoada. Uma coroa de louros, uma coroa que murcha, que se acaba, é uma honra transitória, passa um tempinho e todo mundo se esquece. Mas nós corremos por uma coroa imarcessível, quer dizer, que não murcha, que é eterna. Então, se o atleta em tudo se domina, a gente deveria muito mais se dominar. O atleta doido para comer um pudim não come, se dominando para poder ganhar aquela coroa de louros. E nós também devemos nos dominar nossos pensamentos, dominar nossos desejos, dominar nossas atitudes, para que nós possamos, melhor dizendo, alcançar aquilo que Cristo já alcançou para nós. Que isso fique bem claro, Ele já alcançou para nós, a gente só tem lá que pegar. E é uma corrida pela fé, a fé nos levará a esse lugar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o versículo 14. Todos, pois, que somos perfeitos, perfeito aqui não é que seja sem defeito, é pessoas maduras, gente que já é crente, gente que já lê a Bíblia há muito tempo, gente que já entendeu a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esses são os perfeitos. Essas pessoas têm que ter esse sentimento. Eu gosto mais da palavra atitude. Não tem problema substituir aqui sentimento por atitude, eu vou fazer isso. Temos que ter essa atitude de correr olhando para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
E se porventura vocês pensarem de outra maneira, se você ainda não está pronto, se não chegou ainda na tua mente o esclarecimento, se você está confuso com essa palavra, o Senhor um dia vai te esclarecer, diz o apóstolo Paulo aqui. Amém, né? Porque nem sempre a gente entende, às vezes o pregador também não colabora, é meio confuso, de umas coisas assim meio... Eu espero que eu esteja colaborando, mas mesmo eu colaborando, o que é espiritual é tão profundo que talvez muitos de nós aqui não estamos entendendo tudo, mas um dia Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você já entendeu alguma coisa do Evangelho? Você, que eu digo, é todo mundo aqui. Alguma coisa você já entendeu. Alguma coisa. Não estou dizendo que todos estão no mesmo nível de entendimento. Tem uns que estão num ponto, outros estão mais avançados, outros estão mais avançados ainda. Todo mundo está entendendo o mesmo Evangelho, cada um num ponto diferente. Andemos de acordo com aquilo que já entendemos. Veja como esse Deus é bom, usando o apóstolo Paulo. Ele não está cobrando que você entenda igual um teólogo que se aprofundou bastante. Com aquilo que você já entendeu, seja fiel ao Senhor. Vocês sabem um montão de coisas que tem que ser feitas e um montão de coisas que não tem que ser feitas. Vocês sabem aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Talvez vocês e eu, a gente não saiba tudo que agrada a Deus. E a gente não saiba tudo que não agrada a Deus. Talvez tenha alguma coisinha ainda que a gente está fazendo e a gente nem sabe que está errando. Tudo bem, é por ignorância. Mas tem coisas que a gente sabe que é errado e continua o quê? Fazendo, praticando. Isso não faz sentido. E tem coisas que a gente sabe que é certo fazer e a gente não está fazendo, está se omitindo. É isso que ele está nos advertindo aqui. Andem de acordo com o que vocês já alcançaram. Amém? Sejam imitadores meus, observem, não fiquem observando todo tipo de gente, não. Observem os que andam segundo o modelo que vocês têm visto em nós. Nós quem? Os apóstolos do Senhor Jesus. Por quê? Porque tem alguns, e esses alguns que aqui ele chama de muitos, né? No versículo 18, não são alguns, são muitos. No tempo dele existiam esses muitos, e hoje também existem. Muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu digo de novo, até chorando, ele ficava triste de existirem esse tipo de pessoas, pessoas inimigas da cruz de Cristo. Ele diz, entre nós, preste atenção, entre o povo que se diz cristão, entre o povo que se diz igreja, existem muitos inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é forte. E eu tenho falado disso aqui muitas vezes. Porque a principal mensagem que nós temos é a mensagem da cruz de Cristo. O que é a mensagem da cruz de Cristo? É a suficiência de tudo que Jesus fez. O que é a mensagem da cruz de Cristo? É aquela que descreve a obra de Jesus por nós, os efeitos dessa obra em nós, aquilo que a morte de Jesus gerou em nós, o que a morte de Jesus fez por nós, o que Cristo fez por nós morrendo. Isto é a mensagem da cruz. E Jesus não fez o que fez por nós para que a gente pudesse ser bem-sucedido na empresa que a gente colocou, não. Quando alguém associa Jesus
Há coisas desta terra, sucessos desta terra, desejos realizados nessa terra, sonhos realizados nesta terra. Essa pessoa está sendo inimiga da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo pagou uma dívida que nós tínhamos com Deus. Foi isso que a cruz de Cristo fez. O apóstolo Paulo disse que lá na cruz de Cristo foi pregada a promissória, o escrito de dívida que era contra nós, foi pregado na cruz. Nós não devemos mais nada a Deus, porque Cristo pagou por nós. Essa é a obra da cruz de Cristo. A obra da cruz de Cristo não tem nada a ver com tu arrumar um casamento, não tem nada a ver com tu arrumar um apartamento, não tem nada a ver com você ser contemplado com a realização do seu desejo. Não tem nada a ver, irmão. Eu me revolto com isso. Isso é palavra de inimigo da cruz, é ensino de demônios. É ensino de demônio. Jamais eu conseguiria imaginar Jesus hoje, no século 21, diante de um celular, olhando para uma câmera e falando assim: eu quero falar para você que está me ouvindo nessa noite, para você que está me ouvindo aí do outro lado dessa tela, que tem muitas pessoas se levantando contra ti, mas eis que eu estou te dando vitória, você vai ser exaltado e as pessoas vão ver que eu sou Deus na tua vida, e você vai assinar aquele papel e vai receber aquele valor que você está esperando. Irmão, você consegue imaginar Jesus falando uma miséria dessa? Você nunca andou com Jesus, nunca viu a cara dele. Você lê a palavra e você sabe mais ou menos quem é Jesus. Jesus jamais ia se envolver com um troço desse, irmão. Quando o sujeito veio até Jesus dizendo assim: pede ao meu irmão que divida a minha herança, meu pai morreu. Desde sempre foi assim: morre o pai, os filhos brigam. Diz o meu irmão, ele não está querendo ficar com tudo. Diz o meu irmão que vai. Se fosse hoje, se fosse esses sujeitos de hoje, diriam assim: o Senhor está me mostrando aqui que Ele está te dando a vitória esses dias. Aí Jesus diz assim: quem foi que me colocou como juiz entre vocês? O que é que eu tenho a ver com isso, meu amigo? E aí ele diz assim: olha, deixa tudo que tu tem e vai e prega o evangelho. Se agarra com o que eu te dei, se agarra com aquilo que eu conquistei para ti na cruz, vai atrás do alvo, vai prosseguindo forte para conquistar aquilo que eu conquistei para ti. Dá para entender agora? Porque o pessoal fica querendo conquistar um montão de coisa, só não quer conquistar o que Cristo já conquistou para ele. A mensagem de hoje é essa: conquiste o que Cristo já conquistou para você. Que é uma conquista assim, a palavra é só uma força de expressão. No fundo, você não conquista nada, quem conquistou foi Ele. Mas esse conquistar seu é você permanecer no caminho até aquele dia de receber a coroa de glória. Mas o pessoal está querendo antecipar a coroa de glória, deturpar a coroa de glória, adulterar a coroa de glória, rebaixar a coroa de glória e trazê-la para cá, entendeu? O pessoal está querendo pegar a coroa de glória da eternidade e trazer ela para cá, e transformar ela em sucesso financeiro, sucesso profissional. É ou não é? Ou vocês estão vendo alguma coisa diferente do que eu estou vendo? Porque é isso que eu estou vendo, infelizmente. E quando a gente fala isso, as pessoas têm uma dificuldade terrível de se desagarrar. É porque você está tirando o ursinho de pelúcia delas, você está tirando a muleta delas. Mas eu gosto, é bom, tem que tirar mesmo, para se espatifar no chão e buscar aquilo que é verdadeiro. Versículo 19. O destino dessas pessoas, olha, não sigam elas não, porque o destino delas é a perdição. Quem vive atrás dessas coisas, o destino é a perdição. O Deus deles é o ventre, tá vendo? Só quer satisfazer o próprio ventre. Só quer ficar. É gente que quer usar Jesus para ficar, sabe como? De barriga cheia.
Para ficar igual o rico insensato, vou encher, os meus celeiros se encherão. É tão perigoso isso, irmão. É tão perigoso. Já fizeram canções evangélicas com isso. É perigoso. É perigoso, porque se essa ideia existia no Antigo Testamento como prosperidade, quando chega no Novo, Jesus usa uma parábola para falar de um homem doido para encher celeiro, mas que ele era insensato, ímpio, pecador. O rico insensato, ele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tanta produção, é tanta coisa que eu tenho, que eu estou aperreado, que eu não sei onde guardar. Já sei, vou construir mais celeiros e vou enchê-los todos da minha colheita. Aí eu vou olhar tudo cheio, aí eu vou dizer assim: agora descansa minha alma. Encontrei o meu deleite, cheguei lá, alcancei a coroa. Olha aí o engano que esse sujeito está se metendo. E Jesus conta essa parábola para nos revelar isso, para dizer assim: não caiam nesse mesmo engano, não. A coroa é outra. Olha, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Por quê? Versículo 19 no final. Porque eles só pensam em quê? Só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Está tão claro. Não sou eu que estou inventando. Eu não estou forçando o texto. Eu não estou interpretando de acordo com a minha opinião. O Paulo está dizendo claramente. Aí agora ele faz uma virada, ó. Pelo contrário, ao invés disso, deixando isso para trás, essa história de se preocupar com coisas terrenas, a gente não deve fazer isso. Por quê? Versículo de número 20. Porque a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde estamos aguardando o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem com uma boa notícia para consolar o nosso coração, e eu encerro com isso. Quando esse Jesus Cristo vier, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Nosso corpo é um corpo de humilhação. Por mais que você cultue o corpo, cuide do corpo, o seu corpo vai lhe humilhar. O seu corpo vai lhe humilhar. Até os mais novinhos que tem aqui são humilhados pelo corpo. Tem umas horas, irmão, é porque agora a gente está sendo gravado, mas tem umas horas que a gente, irmão, não tem condição de você, em certas horas, não pensar: pai, que humilhação é essa que eu estou passando aqui? E quando vai ficando mais velho, que chega naquela idade do condor, com dor no pescoço, com dor na junta, com dor nas costas, é o corpo te humilhando. Os que jogam bola, não é? Os que jogam bola, os que praticam esporte, começa a perceber que ele sabe fazer mais coisas. Puxa, eu sei fazer mais coisas, ele vai tentar e não consegue, porque o corpo humilha ele. Humilha, não deixa. Não é? A pessoa sai correndo, leva uma queda, aí ela mesma diz assim, brincando naquela brincadeira, naquela auto-brincadeira do cearense, assim: oh, humilhação. A pessoa mesmo diz, né? Falando de coisas mais pesadas, mais sérias, gente que está enfrentando enfermidade grave e que vai definhando e que vai ficando só pele e osso, não é, irmão? Agora eu estou falando de coisas mais graves. É o corpo humilhando a pessoa. É um corpo de humilhação. É a morte chegando, é a degeneração chegando. Isso é implacável. Pode fazer plástica, pode fazer procedimento que for, uma hora cai de novo. E ainda tem um negócio aí que acontece, que às vezes a pessoa quer diminuir as orelhas, aumenta o nariz. Encosta aqui, parece que o nariz fica maior. Aí diminui o nariz, aí aumenta a testa. Não tem um negócio assim, né? Tem todas umas técnicas, eles ficam tentando de todo jeito driblar. Aí de repente a pessoa está com aquela cara de não sei nem o quê.
Nós não devemos viver uma vida ansiosos com a humilhação que o corpo nos causa. É normal. Mas nós devemos ter em mente, e eu digo isso para terminar, que um dia essa humilhação vai se acabar. Amém? Amém? Vai chegar o dia de glória, acabar a humilhação, porque o nosso corpo de humilhação vai ser transformado para ficar igual ao corpo da glória de Cristo. É isso aí que o Paulo quer, é dessas coisas que o Paulo está falando. O Paulo não está dizendo para ninguém que Deus está mostrando uma chave de uma casa, que Deus está mostrando a chave do carro, que Deus está mostrando um canudo de uma universidade, que Deus está mostrando uma escritura, um negócio, uma causa que vai. Deus não está falando nada disso, e nunca falou. E eu não sei porque é que os crentes ficam inventando de falar essas misérias hoje. Eu vou dizer que eu não sei, porque eu não quero julgar. Porque se fosse para dar opinião, eu dava, mas eu vou dizer que eu não sei. E eu só lamento. Porque deveriam estar focados nessa coroa de glória, nesse corpo glorioso que Jesus nos dará, segundo a eficácia do seu poder. O poder dele, que ele tem, é um poder de subordinar a ele mesmo todas as coisas. Ele comanda o universo. E é Ele que deve ser o nosso alvo, para a sua própria glória e para a nossa salvação. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nós te louvamos pelos momentos que passamos aqui na Tua presença. Te agradecemos pela Tua santa palavra, pela comunhão, pelos momentos de louvor. Pedimos que o Senhor nos perdoe em nossas falhas e ajuste o curso das nossas vidas. Senhor, é uma luta constante. Todos os dias os nossos pensamentos, eles são assaltados, eles são seduzidos, eles são atraídos para as coisas desta vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor sabe que muitas vezes não é nem porque nós queiramos, é porque é tão forte o que está ao nosso redor, que nós acabamos muitas vezes levados pela correnteza dos pensamentos deste mundo. Nós clamamos nesse momento a Tua misericórdia, o Teu socorro, para que o Senhor nos arranque desta correnteza e nos faça nadar em direção aos Teus rios, Senhor. Que nós nademos em direção aos Teus rios, corramos em direção à Tua presença. Lutemos, caminhemos para conquistar aquilo que Cristo já conquistou por nós. No nome dEle, no nome do Senhor Jesus, é que assim eu te oro, junto com os meus irmãos. Amém e amém.